Então, gente, a gente precisa entender como que o relacionamento funciona. O relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Então, eu tanto quero receber, como eu preciso entregar. E é necessário que a minha entrega ela seja inteligente, para que eu não faça uma entrega desnecessária. Entende? Quando eu parto desse princípio de que eu vou entregar aquilo que é bom para mim, para a pessoa, muitas das vezes eu estou fazendo uma entrega desnecessária. É uma das coisas que eu comento, inclusive, no meu livro, porque você sempre se relaciona com uma pessoa que é diferente de você. Automaticamente, você acha lindo, sabe quando você está apaixonado? Você acha lindo que a pessoa tem coisas que você não tem. É isso que nos atrai nas outras pessoas. Nossa, eu sou uma pessoa tão calada, mas ela é uma pessoa tão falante. Nossa, ela fala tanto e é tão bonitinha, as coisas que ela fala tão engraçado, sabe? Então, eu me interesso por aquilo que eu não tenho. No fim das contas, os nossos relacionamentos sempre são a respeito de nós mesmos. E para partir desse pressuposto que o relacionamento é a respeito de mim mesmo, eu preciso entender qual que é o objetivo final do relacionamento, do casamento em si, qual que é o propósito do casamento em si. O propósito do casamento é te transformar naquilo que você ainda não é, mas que você pode ser. Entende? O casamento é uma possibilidade de você ser o melhor que você pode ser. Nós só conseguimos acessar a nossa completude, a nossa plenitude, depois que nós estamos casados. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que para que o homem ele consiga executar aquilo que é a característica principal de Deus, que é gerar a vida, é necessário que ele tenha uma companheira. É necessário que essa companheira tenha um parceiro, para que eles possam gerar a vida. Então, quando o homem e a mulher eles estão juntos, então eles conseguem ser a imagem e semelhança de Deus. Eles vivem em plenitude, em completude. De tudo que já ouvi, você foi a única pessoa a falar em uma linguagem que todos entendem. Deus continue te abençoando com esse trabalho lindo. Essa é a ideia, Adriana. Eu acredito numa formação totalmente diferenciada, né? Eu acho que é muita falta de respeito, por exemplo, quando um médico chega para você, sabendo que você não entende de medicina, e começa a falar numa linguagem que é médica para você. Ou um advogado que chega sabendo que você não entende nada de direito e começa a falar numa linguagem que você não entende. Então, se torna inacessível. Eu poderia chegar aqui e despejar em cima de vocês um conteúdo psicanalítico ou falando a respeito de uma linguagem científica que ninguém entenderia nada, todo mundo ia falar, nossa, olha que incrível as coisas que eles sabem. Mas se eu não sei passar aquilo que eu sei para vocês, então não vale de nada. Porque o meu casamento está uma bênção, vai muito bem, obrigado. E a ideia é que a gente consiga afetar a vida das pessoas. E aqui tem de tudo quanto é gente. Aqui tem pessoas que são doutores, aqui tem pessoas que são pós-graduados, aqui tem pessoas que não têm nenhum nível médio. E todas essas pessoas, elas têm alguma coisa em comum. Elas têm um relacionamento que precisa ser transformado. Entende? Então, todas essas pessoas, elas têm o básico para estar aqui. Elas têm um relacionamento que precisa ser transformado. E é necessário que a gente consiga falar, e muitas das vezes até parece que eu estou repetindo muitas das vezes a mesma coisa, mas se você prestar atenção, é porque eu sempre dou um exemplo, depois eu tento dar um exemplo mais fácil, depois um exemplo mais fácil. Normalmente você vai perceber que eu sempre falo 3 vezes a mesma coisa, de formas diferentes, que é para fazer com que as pessoas elas consigam entender aí o conteúdo, porque senão não está valendo de nada isso que eu estou fazendo. Né? Se eu vir aqui e vocês não entenderem nada do que eu estou falando, não valeu de nada. Assim como você vir aqui e ouvir tudo o que eu falei e não colocar em prática, também não valeu de nada. Tá? Então é necessário, gente, que quando a gente pensa relacionamento, a gente comece a pensar a respeito de duas pessoas totalmente diferentes. É uma vida de testes. Esses dias atrás, a Cris chegou aí, seja bem-vinda, Cris. Esses dias atrás, uma mulher me perguntou, né? Ela falou a respeito do relacionamento conturbado que ela estava vivendo, e ela falou assim, Júnior, como saber, depois de tantas brigas, idas e vindas, se essa pessoa é certa para mim? E, com todo respeito, gente, eu entendo que tem muito disso, né? Isso é o que mais tem na mídia, é o que mais tem nos livros românticos, é o que mais tem nas novelas, e as pessoas elas estão cheias disso. E nós somos seres humanos, gente. Nós somos dotados de erros e acertos o tempo todo.
Não existe esse negócio de pessoa certa e de pessoa errada. Entende? É a mesma coisa que eu falo para vocês que chegam ali no grupo, ou as pessoas que chegam pedindo para mim se há a possibilidade dela restaurar o relacionamento dela. E a resposta é a mesma para todas as pessoas. Se você tiver disposto, se você tiver disposto a enfrentar tudo o que é necessário enfrentar para que você tenha o seu relacionamento transformado, então é possível transformar o seu relacionamento. A questão é, você está disposto? Tem muita gente que está disponível, mas não é todo mundo que está disposto. Sabe, a maioria das pessoas, elas começam com esse porquê fraco, né? Esse porquê de, eu quero voltar para minha casa, eu quero ter minha família de volta. Isso é um porquê muito fraco, gente. Você tem que ter um porquê mais forte do que isso. Sabe, tem que ter alguma coisa que vibra aí dentro de você e que faz esse negócio valer a pena. Porque uma das coisas que eu fico muito triste com esse ramo de restauração de relacionamento é que se tornou um nicho muito populoso. E eu vejo muitas das vezes pessoas enviando pessoas para uma restauração de relacionamento, sendo que essas pessoas elas não têm a mínima possibilidade de conseguir restaurar seu relacionamento devido à fragilidade com que elas se encontram nesse momento. É necessário que eu primeiro eu venha te preparar para aquilo que está por vir. Porque se eu chegar aqui e falar para você, cara, corre atrás, vai dar tudo certo, vai lá e faz uma declaração de amor e não sei o quê. No outro dia você aparece para mim e fala, cara, você precisa ver o desprezo com que eu fui tratado. Você precisa ver as palavras horríveis que eu ouvi. E o que acontece? Essa pessoa que ela já estava machucada, essa pessoa que já estava fragilizada, talvez nesse último fôlego de força que ela tinha, e você deu uma ideia tão idiota dessa para ela, ela foi lá e desperdiçou o último fôlego de vida que ela tinha com relação a isso. E aí ela se torna uma pessoa frustrada. Porque por mais que ela quisesse e achasse que ia dar certo, ela acaba largando de mão, porque ela fez da forma errada, porque alguém despreparado falou para ela fazer dessa forma, e ela acabou desperdiçando o seu tempo, a sua oportunidade, e acabou trazendo para si essa frustração desnecessária. Então é por isso que eu jogo muita verdade para vocês. Eu sempre falo a respeito de vacina, né? Tem gente que dá pílula de sabedoria, né? Eu falo, vem aqui que eu vou dar uma vacina em você. Porque é doloroso, cara. Não adianta eu falar para você que é lindo, que é flores, que é bonito. A restauração ela é dolorosa, ela é trabalhosa. É necessário uma transformação de dentro para fora. E a transformação ela vai acontecendo no dia após dia, em você primeiro. Eu sei que a sua ideia, a sua intenção é que a pessoa que você quer que te aceite ela seja transformada. Não, ele precisa ser transformado, ele precisa mudar nisso, nisso e nisso. Só que quando você começa a partir de uma restauração, você é o primeiro a ser transformado. É interessante que Jesus ele conta uma parábola onde os leprosos eles chegam para ele e pedem para ele curá-los da lepra. E Jesus ele fala assim: vai e se apresentem ao sumo sacerdote. E eles saem correndo para mostrar para o sumo sacerdote para ver, porque o sumo sacerdote era quem dizia se você estava são ou se você estava doente. E no meio do percurso, quando eles saem de perto de Jesus, eles ainda estão leprosos. Mas no meio do percurso, enquanto eles estão correndo para chegar na presença do sumo sacerdote, antes que eles cheguem lá, eles olham para si e eles já estão curados. Então é exatamente isso o que acontece com a gente. Quando a gente se prontifica, quando a gente começa a correr essa maratona, você vai sendo preparado no dia após dia. Júnior, como é que vai acontecer? De uma forma totalmente natural. Porque tudo aquilo que você faz forçado é uma mudança repentina e que passa repentinamente também. Entende? Então as coisas elas têm que ser natural. É necessário que eu acesse uma derreflexão. Tá? O que é a derreflexão, Júnior? A derreflexão é quando eu começo a parar de me preocupar, de sufocar a outra pessoa. Eu paro de sufocar a outra pessoa e libero ela para que ela seja livre. Eu falei pro pessoal do grupo, eu não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, mas eu falei a respeito disso, da reflexão e da importância que é a liberdade dentro do relacionamento. O casamento é um lugar de liberdade. O casamento é um lugar de liberdade. Então, se eu fico sufocando a pessoa dentro do meu casamento, seja
de uma forma boa ou de uma forma ruim, porque muitas das vezes eu sufoco a pessoa porque eu quero demonstrar meu amor, meu carinho, meu afeto no nível máximo, né? E muitas das vezes isso acaba sendo um grude, acaba sendo um chiclete, acaba sendo meio que insuportável para outra pessoa. E o que acontece? Isso mais afasta a pessoa do que atrai ela para mim. E quando as pessoas elas percebem que elas estão entrando numa crise, a primeira coisa que principalmente as mulheres fazem é tentar segurar. Sabe, eu não vou te deixar sair daqui. Sabe, não, vai dar tudo certo, aguenta mais um pouco, vai dar. E a pessoa ela fica tentando segurar na marra a outra pessoa, sabe? Se fosse possível, ela amarrava a outra pessoa para ela não sair daquela porta. Só que é necessário que nós tenhamos maturidade o bastante para que nós vivamos um relacionamento de liberdade. Sabe? Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E se no seu relacionamento não existe liberdade, então vocês não estão andando nas leis do Espírito. Se no seu relacionamento é uma prisão, então vocês não estão andando nas leis do Espírito. Se o seu relacionamento é uma prisão, então a pessoa está insatisfeita, existe uma insatisfação aqui, existe uma necessidade que não está sendo atendida, e você não sabe qual é essa necessidade, então a única forma que você vê de conseguir controlar essa situação é segurando a pessoa. Então tem um insatisfeito e o outro tentando segurar porque ele não sabe o que fazer. Dá dó, não dá? Normalmente a gente tem uma mentalidade de que existe um mocinho que ficou para trás e que tem o vilão que está saindo pela porta. Só que na verdade são duas pessoas feridas. São duas pessoas machucadas. Uma das coisas que você sempre vê, pelo menos das pessoas que a gente já trouxe aqui, é que as mulheres elas sempre falam assim: nossa, eu era muito rixosa. Eu era uma mulher muito rixosa. Eu reclamava muito. Eu brigava muito. Então tem coisas, gente, que precisam serem enxergadas. Enquanto eu não consigo enxergar esses defeitos em mim, sabe? Porque a grande problemática é que a gente fica fazendo uma guerra de quem que é pior. Ao invés de a gente tentar resolver a questão, eu falo assim: não, eu sou briguento, mas ela é mais. Eu sou isso, mas ele faz aquilo. Entende? Então a gente parte lá do pressuposto, lá do Éden, do mesmo problema que começou na humanidade, a transferência de responsabilidade. Quando Deus ele chega para Adão, né? Por que Deus ele chega para Adão e não para Eva, sendo que a Eva é quem tinha comido o fruto? Porque Adão que era o homem, ele que era o responsável por aquela família. Por mais que Eva tivesse começado, dado o pontapé inicial, a Eva era a responsabilidade dele. Então Deus ele nem pergunta nada para Eva, ele já chega direto em Adão e fala: Adão, por que você fez isso, cara? Depois de tudo que a gente conversou. Aí Adão faz o quê? Agora dotado de pecado, perdendo a sua identidade divina, Adão ele aponta o dedo para Deus e fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Entende? E a partir daquele dia até hoje, as pessoas elas jogam fora a sua responsabilidade e culpam a pessoa que está mais perto. Então você fala assim: ah, eu reconheço, eu sou briguento mesmo, mas ele é inacessível, ele é isso, ele é aquilo. Então fica esse duelo de quem é pior. Ao invés da gente chegar num consenso de entender e me resolver, eu fico esperando que a outra pessoa ela se resolva para que, quem sabe, a partir de então, eu venha tomar uma decisão. E aí a gente cai naquele negócio que eu sempre falo para vocês: não deixe a sua felicidade na mão de outra pessoa. Que seja seu marido, que seja seu filho, que seja seus pais, não deixe a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Não dependa de uma pessoa para você ser feliz. Sabe, se você entrou no casamento para ser feliz, você entrou na maior roubada. Deixa eu te contar um segredo. Se você entrou no casamento porque você tinha uma necessidade a ser suprida, uma carência afetiva, uma carência emocional, você entrou numa grande roubada. Porque da mesma forma que você entrou com essa carência, o outro do outro lado também entrou. E agora fica um cobrando do outro as suas necessidades não atendidas. Eu quero que você atenda as minhas necessidades e eu te culpo por você não conseguir fazer isso. Até porque eu nem sei expressar isso. Eu nem sei expressar. Eu nem sei te falar como que você consegue resolver as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. Você consegue entender isso?
aquela questão da mulher que ela chega e fala assim, ah, você não me ama mais, né? Como assim eu não te amo mais? Eu cuido das crianças, eu trabalho em dobro para conseguir pagar e comprar tudo aquilo que você quer, né? Eu dou tudo aquilo que você precisa e não sei o quê. Tudo que você fala, eu tô aqui sempre do seu lado. Eu tiro um tempo para ficar com você. Como que eu não te amo, né? Agora a gente parte para aquela questão que eu comecei falando. Essa é a maneira como ele entende amor. Ele acha que ele fazendo dessa forma ele está suprindo a necessidade dela, né? Só que a diferença aqui nessa comunicação, aquilo que ninguém está conseguindo enxergar, nem ela está vendo e nem ele está enxergando, é que quando ela fala que ele não ama mais, ela está querendo dizer outra coisa, além, sabe? Não tem nem nada a ver com ele no fim das contas. É mais a respeito dela do que a respeito dele. Às vezes a pessoa está insatisfeita consigo mesmo. Às vezes, principalmente a mulher, ela está se sentindo feia, ela está se sentindo chata, ela está se sentindo desgostosa com a vida que ela está levando. E acaba que sobrando para o marido, né? Ela fala, ah, você não me ama mais. Às vezes ela tá olhando para ela, né? Já não tá mais com aquele corpinho de 18. Tantas coisas aconteceram, tantas águas rolaram, essa barriga já cresceu, já diminuiu, tantos problemas. E ela olha para o marido ainda está usando o mesmo número que ele usava desde os 20 anos de idade, né? E parece que é um julgo desigual, né? Porque ela padeceu tanto e ele não padeceu praticamente nada, tá do mesmo jeito, né? Tá com a mesma saúde e a gente acaba percebendo que é mais uma questão própria da pessoa. E ela não sabe como falar, eu preciso que você faça tal coisa para mim. Eu preciso que você me valide, sabe? Eu preciso que você fale que eu tô bonita. Eu preciso que você olhe para mim com aqueles olhos que você me olhava quando a gente namorava, sabe? E mesmo que eu não tenho mais a aparência que eu tinha quando a gente namorava, eu preciso que você me olhe com aqueles mesmos olhos. Só que a mente dela tá longe disso. Nem ela mesma não caiu a ficha de que é a respeito da sua insegurança, da sua insatisfação com a vida que ela está tendo agora, que ela está falando. Nem é a respeito dele. Ela quer que ele faça alguma coisa. Só que ele fica ali, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e nem ela não sabe o que ela está precisando. Ela não reconhece as necessidades que ela está vivendo. Ela sabe que ela está frustrada, ela sabe que ela não está satisfeita, mas ela não reconhece como resolver essa questão. Ela não reconhece. Porque se ela reconhecesse, ela sentaria ele aqui do lado da cama e falaria, vem aqui, deixa eu te contar um negócio. Eu estou passando por isso, isso, isso. A minha vida está assim, assim, assim. E eu preciso que você, meu marido, você comece a fazer tal coisa para mim. Eu preciso que todos os dias você chegue e fale tal coisa para mim. Por mais que isso pareça uma besteira, e deixa eu te contar um segredo. Relacionamentos terminam por causa de besteira. Você sabia disso? Relacionamentos terminam por causa de besteira. Ninguém tropeça em pedra grande. Relacionamentos terminam por causa de besteira. O óbvio precisa ser falado. Ah, Júnior, será que eu preciso ficar falando para o meu cônjuge aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Será que ele não está vendo? Não, ele não está vendo. O óbvio precisa ser falado. Só que é necessário que eu consiga entender quais são as minhas demandas, quais são as minhas necessidades. Sabe? Eu preciso compreender. Deixa eu ver aqui se tem alguém fazendo alguma pergunta aqui, que eu gosto de falar, hein? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar, gente. Então eu preciso entender quais são as minhas necessidades e como que eu entendo, Júnior, as minhas necessidades. Como que eu consigo olhar para mim e entender que não é a respeito da outra pessoa. A minha insatisfação é própria, é a respeito de mim, não é a respeito da outra pessoa. Da mesma forma que quando a pessoa ela chega e descarrega um caminhão de entulho sobre você, não é a respeito de você, é a respeito dela. Entende? Então as minhas necessidades não supridas, elas são a respeito de mim. Eu preciso entender, através dos meus sentimentos, através das minhas emoções, o que eu estou vivendo. Eu estou com raiva por quê? Sabe, esse ódio todo que eu sinto é a respeito do quê? Será que esse ciúme louco que eu tenho não é a respeito de uma insegurança pessoal minha?
Será que eu não acho que ele é bonito demais para mim? Será que às vezes até não surge uma inveja? Porque ele é uma pessoa que se dá com todo mundo, que conversa com todo mundo, e eu chego e fico ali meio de canto. Será que não é uma insegurança da minha parte? Você está entendendo? Será que não é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim? E eu fico cobrando da pessoa por causa do jeito que ela é? A pessoa, né, quando a gente está namorando, você fala assim, nossa, essa pessoa ela é tão incrível, né? A gente vai conversar e nunca falta assunto. Porque você é uma pessoa que talvez não fala muito. Aí você se encontra, você conhece uma pessoa que fala muito, é claro. E ele se sente uau! Né? E ele se sente a pessoa mais incrível do mundo. Porque ele fala, nossa, encontrei uma pessoa que me ouve. Né? A pessoa ela é acostumada a viver com pessoas que ficam falando que ele fala demais e tal. Aí, de repente, ele se encontra com uma pessoa que agora o ouve. Né? A pessoa fala, uau, agora eu encontrei uma pessoa que me ouve. E do outro lado, a moça fala assim, nossa, eu encontrei um cara que ele é super gente boa. Nossa, como ele é simpático, ele é falante. Ai, quem chegou aqui, gente? A Leidiane. Pera aí, Leidiane, agora deixa eu terminar aqui meu raciocínio. Então, o que acontece com esse casal? A princípio, tudo é lindo. É isso mesmo, Ellen. É exatamente isso. O Senhor me curou dessa insegurança que eu tinha. Eu tinha um ciúme excessivo. Isso é muito comum. Não é só na vida da Ellen, não. A Ellen é só uma corajosa que tem coragem de falar que ela tinha esse problema. Mas isso é algo que acontece muito, Ellen, a insegurança da pessoa. Então, da mesma forma que esse casal que eu dei o exemplo aqui, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Ah, ele é falante e eu sou silenciosa, eu sou quietinha, eu gosto só de ficar ouvindo ele. Só que chega um tempo onde até isso que era lindo começa a se tornar um problema. Aí ele fala assim, você nunca fala as coisas. Depois que eu faço, aí você vem e reclama. Porque eu fiz e você não gostou. Mas quando eu pergunto, você fala que tá bom. E ela fala assim, você só fala demais. Né? Você nunca para. Né? Às vezes você não percebe que eu quero só ficar quieta e você tá falando. Entendeu? Então tudo depende da maneira como a gente alimenta a história que a gente está vendo. Se eu quiser que aquele diferencial seja incrível, eu vou olhar e falar, nossa, olha como aquele cara ele fala, meu Deus, ele é tão simpático. Só que se eu me alimentar de uma forma negativa, vou falar, meu Deus, você parece uma matraca, você não para de falar, você não me dá um sossego, uma paz. Você está entendendo? Tudo parte da maneira e daquilo que você tem se alimentado. Porque é você quem nutre o bem ou o mal dentro de você. As adversidades, os problemas, eles estão aí. Só que o homem, ele não é fruto dos problemas. Os problemas é que são fruto do homem. Então, eu, como ser humano, eu, como autoridade, capacitado pelo próprio Deus, porque Deus, ele me colocou como governador. Ele me colocou para governar sobre todas as coisas. Então, com essa capacidade intelectual e espiritual que eu tenho, é eu quem preciso dar ordem sobre as coisas. E não receber ordem das circunstâncias. A circunstância está ruim, então eu vou alastrar essa ruindade em todas as pessoas que passarem. O meu serviço estava ruim, então eu chego em casa e solto os cachorros em todo mundo. Você está entendendo? Então eu preciso fazer esse controle. Eu preciso ter esse controle. Isso se chama domínio próprio e é um dos frutos do Espírito. É necessário que eu tenha esse controle. Se eu não quiser que as coisas elas vão por água abaixo. Gente, a minha convidada especial chegou. E como eu já falei bastante, eu vou deixar ela falar um pouco, é claro. A Leidiane. Seja bem-vinda, Leidiane. Oi, boa noite. Desculpa o atraso. Eu estava viajando, cheguei agora. Ei, Leidiane, que vida boa é essa, Leidiane? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Você já tomou o fôlego aí ou você chegou correndo aí? Não, deu certo já. Cheguei, já deu tempo. Gente, essa aqui é a Leidiane, tá? Eu quero que vocês recebam ela aí com toda alegria, com todo prazer. Ela se propôs aí de coração aberto a estar trazendo um pouco da história dela para vocês. Então, como eu já falei bastante, eu vou deixar aberto aqui para ela. Ô Leidiane, só para que você consiga se inteirar aqui, eu já mandei, tá, o áudio do seu testemunho para as pessoas que fazem parte do nosso grupo. E eu sei que tem várias pessoas aqui que não fazem parte do grupo e não tiveram acesso também ao seu testemunho.
Então, eu gostaria de pedir para que você pudesse falar um pouco de como que foi a sua história, de quando você viu que começou a crise, como que você reagiu nos meio tempos aí, até que você conseguisse alcançar a restauração que você vive hoje, tá? Você pode ficar à vontade, pode se apresentar para o pessoal e continuar aí com a sua história. Tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Leidiane. Faz exatamente 8 meses que aconteceu a restauração do meu casamento. Nós estamos juntos há 10 anos e faz mais ou menos 4 meses que casamos no civil. O nosso deserto começou muitas brigas, né? Como todos começam, briga, confusão, e nós não éramos crentes, nem eu e nem ele. Então começou briga, confusão, e ele saía, me deixava em casa, e a gente tem um filho de 4 anos. E aquilo foi ficando repetitivo, e todo fim de semana sempre via briga, né? Aí ele saiu do trabalho. Ele saiu do trabalho e a gente comprou um carro para ele começar a trabalhar de aplicativo, motorista de aplicativo, de Uber. Aí a gente morava no interior, que eu moro em Natal, mas a gente morava em Barra de Macharanguá, porque é 40 minutos de Natal, é uma praia lá. Aí a gente morava lá. Aí, mas só que ele, para ele trabalhar, ele precisava vir para a cidade, porque lá não tinha movimento, lá é no interior, bem calmo. Aí ele precisaria vir para a cidade. Então ele começou a vir para a cidade. Começou a vir para Natal. Ficava 2, 3 dias em Natal e tipo ia um dia, né? Ia para casa, passava 2 dias. Sempre ele vinha para Natal na quinta, sexta, sábado, domingo, que são os melhores dias para aplicativo. E ficava em casa de segunda a quinta de tarde. E ele começou a não querer ir mais. Chegava na segunda-feira, sempre tinha uma desculpa. Aí as brigas piorou, né? Porque meu marido não queria voltar para casa. Aí eu tenho uma amiga que ela também é motorista de aplicativo. Ela dizia, ela já fazia tempo que ela era. Aí ela dizia, Leidiane, é porque quando a gente vira motorista, a gente meio que vê o dinheiro entrando e a gente meio que fica viciado naquilo. Quanto mais ganha, mais quer. E eu achando que era isso, né? Aí quando foi um certo dia, ele chegou em casa para me buscar, para me trazer para Natal, para casa do familiar dele. Aí quando ele chegou lá, aí ele dormiu, pegou no sono, eu fui pegar o celular dele. Aí tinha um contato diferente de uma mulher. Aí eu já fiquei assim, né? A gente já dá aquele negócio. Aí eu disse, vixe, esse negócio tá estranho. Por mais que tinha o nome cliente, tinha o nome da pessoa e tinha o nome cliente. Mas eu disse, não, isso não é normal. Quando ele acordou, que eu fui conversar sobre isso, ele vai, que você é louca, que você é ciumenta, que você é isso, que você é aquilo, e não dá mais certo, eu vou embora. Com essas palavras. Ele simplesmente pegou todas as roupas dele, botou dentro do carro e foi embora para Natal. E eu sem entender. Você tá com outra, e você tá com outra, e ele sempre negava, dizia, não é porque eu não gosto mais de você, é porque eu não quero mais você. Sempre com essas palavras. E aí foi, né, bastante difícil, principalmente porque o nosso filho é muito apegado a ele. Ele sempre foi um paizão, aquele pai que cuida, aquele pai que dá atenção, aquele pai que dá amor. Então, ele sempre foi assim. Então, foi muito difícil, principalmente assim, questão... Eu sofria por mim e por nosso filho, por ele sempre estar chamando, ele sempre estar pedindo. E foi onde eu comecei, né? Ir atrás, eu pedia, vamos voltar, vamos voltar. E ele dizendo que não gostava de mim, que não dava mais certo. E sempre isso, né? Aí eu fiquei muito mal, muito mal. Então, quando a gente tá mal, a gente vai procurar refúgio, né? E o meu refúgio foi Deus. O refúgio foi Deus. E por coincidência, ele também ele também foi para a igreja. Eu fui para a igreja em outro lugar, na minha cidade que eu morava, e ele foi para em outro lugar, para a igreja lá também. E então eu era na igreja lá e ele aqui. Mas só que ele não orava por restauração. Eu que orava, né? E ele não orava, ele só orava assim que seja feita a vontade de Deus.
E eu orava dizendo que eu queria. E eu dizia, você vai, você vai. E ele dizia, não, não é da sua vontade, é a vontade de Deus. Ele sempre falava isso. Aí, quando chegou um tempo que eu comecei a deixar de ir atrás. Comecei a me amar. A amar meu filho, a fazer as coisas que eu gostava de fazer. Comecei a sair, comecei a conversar com pessoas. E eu fui ficando mais leve. Ficando mais leve, mais leve. E foi então foi onde ele percebeu, né, que eu estava mais leve, que eu estava vivendo a minha vida, sem estar atrás, sem estar procurando. E foi onde ele começou a se reaproximar de mim. Aí na reaproximação, aí ele foi e pediu para voltar, me pediu perdão, aí a gente voltou, aí faz 8 meses. E 4 que a gente casou. Ele pediu em casamento e a gente casou. Mas assim, o conselho maior é você se amar. Primeiramente, né? Primeiramente a gente tem que amar a Deus e segundo a gente se amar, a gente se cuidar, para depois amar o próximo. Porque como é que a gente vai amar o outro se eu não se amar? Não tem como a gente amar outra pessoa, gostar de outra pessoa, cuidar de outra pessoa, se a gente não se cuidar da gente primeiro, né? Então a gente tem que se cuidar para depois pensar no filho, depois pensar numa casa, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o próximo, com a casa, que a gente acaba que esquece. A gente acaba que esquece de nós. E aquilo acaba que chega uma hora que sufoca, aí você fica uma pessoa chata, você não se cuida e vai só ficando cada vez mais grave a sua relação. Por falta de cuidado mesmo, falta de cuidado e atenção. E hoje não, hoje a gente é mais leve, hoje a gente conversa. Principal coisa, conversar. Sempre eu falo, incomodou? Vamos lá, vamos conversar. Porque se a gente não conversar, vai só se guardando aquela mágoa. Vai chegar um tempo que a gente não vai aguentar e vai estourar. Vai estourar. E primeiramente no alicerce de uma família é Deus, né? Sempre estar em oração, procurando a Deus, pedindo a Deus, né? Não é fácil uma vida a dois, não é fácil, mas a gente tem que estar em união, sempre. Procurando, vamos orar ao acordar, vamos orar ao dormir, para Deus estar ali todo momento. Porque se der brecha, o inimigo sempre está ali, porque não é fácil não, viu? Não é Ô, fácil. Leidiane, como é que foi essa questão, assim, você falou que você já vivia uma vida de briga, né? Pouca gente. Só que foi bem de repente que ele chegou e falou, não quero mais, estou indo embora, Porque né? a gente, assim, quando a gente é do mundo, né? Vamos supor assim, quando a gente não é evangélico, a gente vive aquela vida de bebedeira, de farra, né? De amizades. Então isso acaba que atrapalha um pouco a relação. Então a gente vivia muito assim, a gente vivia de bebedeira, de farra. A nossa casa sempre vivia cheia de gente. E sempre era briga, era um clima pesado. E foi quando ele foi começar a trabalhar de Uber, aí veio essa pessoa, né, que ele conheceu. Aí foi onde tudo mudou, assim, eu acho que foi onde ele teve, eu acho que a nossa relação já não estava boa. Quando ele conheceu outra pessoa, foi onde ele teve coragem de dizer assim, não, agora eu vou sair. Eu acredito que foi isso, entendeu? Eu acredito que foi isso. É porque eu também não gosto muito nem de conversar com ele sobre esse assunto. Mas eu acredito que é onde ele teve coragem não, agora eu vou. Entendeu? Porque não era, depois de tudo que passou, eu percebi que nem era bom para mim, nem era bom para ele e muito menos para o nosso filho. Não era uma relação boa, não era uma relação saudável, né? E precisou acontecer isso tudo para a gente viver hoje bem, entendeu? Para a gente primeiramente procurar Deus. Depois que a gente começou a procurar Deus, eu lá, porque assim Deus faz as coisas tremendamente, né? Porque por muitas vezes a gente conversava, né? Dizia, não, vamos para a igreja, mas nunca ia, ninguém nunca tinha aquela iniciativa de ir. Mas quando houve a separação, aí cada um foi. Eu lá e ele aqui. Foi tanto que quando a gente voltou, foi até surpresa. Eu já sabia que ele era, né? Só que eu não tinha dito que eu era evangélica. Aí ele disse, eu sou evangélica. Eu disse, não, eu sei que você é. E ele disse, eu não vou forçar você a ir. Ele disse, eu disse, não precisa você me forçar nada. Porque eu também sou. Então, assim, foi bem uma coincidência dele, que ele ficou bem surpreso. Mas, assim, é no momento da dificuldade, né, que a gente vai
procurar Deus sempre assim. Quando a gente tá bem abalado, triste, que Deus é nosso refúgio, né? E foi bem isso que aconteceu, sabe? Precisou acontecer isso tudo para a gente saber o verdadeiro amor de Deus, tanto eu lá como ele aqui. Então precisou disso tudo, sabe? Essa questão do divórcio em si, era uma coisa que vocês já ficavam falando a respeito disso nas brigas ou foi mesmo uma Sim, surpresa? sim. A gente sempre falava assim, não dá certo. Aí, às vezes, ele até... Aconteceu várias vezes dele dormir na casa da mãe dele. Sempre acontecia, porque era muita briga, muita briga. Sempre tinha briga, direto. E aí tinha a promessa, um dia eu vou embora, um dia eu É, largo você, até que um exatamente. dia se concretizou. Foi exatamente assim. Exatamente. Uma das coisas que a gente estava falando antes até de você chegar, era exatamente dessa questão que a gente chama de reflexão, né? Que é quando você solta e deixa a pessoa livre, né? Você deixa as coisas Exatamente. fluírem. E a questão é a naturalidade com que as coisas acontecem. Porque uma coisa é eu ficar forçando você e falando assim, não, Leidiane, deixa ele viver a vida dele, vai cuidar da sua vida. E você, não quero, não quero, não quero. É, Né? Que é o que normalmente acontece. Só que quando você vive na naturalidade, você começa a olhar para aquilo que realmente importa, você começa a se resolver, porque você acaba percebendo que você também tem muita coisa para resolver, é o né? famoso E no, descansar, né? Descansar e esperar a vontade de Deus, né? exatamente. É. E quando você percebe, quando você se dá por si, você fala, nossa, faz dia que eu nem estou pensando a respeito de É, restauração, nem estou correndo atrás, não estou stalkeando. E isso tem muito a ver com uma coisa que a gente fala muito, porque eu estou falando porque a gente está no meio de várias pessoas aqui que estão passando por isso. Né? Você já viveu isso, mas tem um monte de gente que está assistindo aqui tentando colher alguma coisa para implantar na vida. E as pessoas, elas vivem muito, é, tipo, como se a pessoa só visse isso, sabe? só O tempo disse todo a isso. pessoa tá ali, restauração, É, restauração, e pedindo conselho para um, e pedindo oração para outro, e indo na igreja da campanha, e pedindo para não sei quem, e falando com os esperando colegas da o pessoa. profeta falar. Exatamente, é. E a pessoa, ela chega a um tempo aonde aquilo já não está fazendo bem para ela mesma. Exatamente. E ao invés de A melhor você... coisa que eu fiz, assim, pra mim, foi começar a viver. Assim, eu procurava ocupar. Na época eu trabalhava, então eu ocupava minha mente com o trabalho. Eu comecei a sair com minhas amigas, minhas irmãs. Então, assim, eu comecei a viver. Coisas que eu não fazia antes, eu comecei a viver, porque eu precisava. É muito ruim, você fica muito angustiada. Você não consegue dormir, você não consegue comer. Então, a partir do momento que você começa a procurar Deus, primeiramente, e você começa a viver, a respirar, para depois pensar no outro, é muito bom, sabe? Assim, é como se tivesse tirado um peso. É como se tivesse tirado um peso assim, das costas da gente. É bem assim, mais ou menos. Exatamente. É um alívio, um A, a alívio. Ellen a Ellen está falando aqui, ó, primeiro vem a restauração pessoal. Exatamente. E é exatamente isso, Ellen. Isso é uma coisa que a gente tinha comentado há alguns dias atrás, que eu sempre falo para as pessoas, que existem duas necessidades básicas que, na maioria das vezes, não são supridas. Uma é a minha necessidade espiritual e outra é a minha necessidade física. E quando eu Exatamente. falo de necessidade física, eu não estou falando a respeito de vontades carnais, eu estou falando a respeito do contato de mim comigo mesmo. É Você exatamente. percebe que essa verdade que a Leidiane está trazendo aqui é uma verdade que a maioria das pessoas que vivem em restauração vivem. Essa transformação onde a pessoa ela se encontra consigo mesma, porque automaticamente, quando eu me encontro com Deus, eu me encontro comigo. Quando você se encontra com Deus, você se conhece. É, Né? É como se você se deparasse com um espelho e você enxerga até as suas imperfeições. É isso que Deus ele faz com a gente. A palavra de Deus fala que quando Isaías ele se deu de cara com Deus no templo, ele começou a olhar para si e falou assim, pobre de mim, porque eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele começou a ver os erros que ele tinha. E é isso que acontece quando a gente entra na presença de Deus. A gente começa a tirar as nossas próprias máscaras. E quando eu sei o que está errado, agora eu sei aonde trabalhar. exatamente. Entende? Enquanto você está na transferência de responsabilidade, que é o que a gente estava falando aqui antes da Leidiane chegar, enquanto você está falando que a culpa é do outro,
falando que você é ruim, mas o outro é pior ainda, e tá medindo quem que é pior da história, você nunca resolve nada. E às vezes a gente Você quer sempre fica fazer do as mesmo coisas com jeito. nossas próprias mãos, né? Não, a gente pede a Deus, mas a gente meio que quer fazer as coisas com nossas próprias mãos, quer lá e ficar se metendo. Aí onde às vezes só faz atrasar o seu processo, só faz atrasar a sua vitória. Né? Então a gente meio que não consegue, é muito difícil o esperar em Deus, né? Esperar o milagre de Deus, a vontade de Deus, mas a gente tem que aprender a esperar, é somente orar e esperar, porque se a gente pediu a Deus, Deus vai ver a melhor forma, né, para ele fazer da melhor forma. Então é isso que a gente tem que fazer, esperar. Eu sei que é difícil, eu passei por isso. É bem difícil esperar de Deus. Mas assim, quando eu fiz isso, eu disse, não, meu Deus, que seja feita a tua vontade em minha vida e principalmente na vida do meu filho, né? Eu dei totalmente a minha vida a Deus. Dei totalmente. Então foi quando as coisas começou a acontecer, dia após dias. Entendeu? Então, assim, quando eu deixei de botar, de me meter nas coisas de Deus, de falar, de brigar, de discutir, simplesmente só fazia orar. Só fazia orar. Então, precisei passar por isso tudo para hoje ter um entendimento, né? Porque às vezes a gente passa pelo processo para lá na frente a gente ter um entendimento. Então, hoje eu consigo entender que foi necessário aquilo. Eu acredito que se a gente não tivesse passado pelo aquele processo da nossa separação, de Deus estar sofrendo lá e ele sofrendo aqui, eu acredito que hoje nós não teríamos conseguido. Então, assim, hoje mesmo a gente comentou sobre isso, né? Hoje eu disse, foi necessário tudo que aconteceu para hoje a gente estar na presença de Deus, entendeu? Então, assim, eu procurava Deus lá, ele procurava Deus aqui. Isso tudo foi a nossa união. Então, hoje, nosso alicerce é Deus. Primeiramente Deus, e depois vem a gente, depois a nossa família. Não, hoje eu não consigo te pensar no outro do que pensar primeiramente em Deus. Antes eu amava, acredito que eu amava mais a Deus, eu amava mais a minha mãe ou o meu filho do que a Deus. Eu dizia, não, Deus. E hoje eu consigo ver, eu disse, não, Deus, eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas, né? E eu amava sempre o próximo e sempre esquecia de Deus. Não parava para pensar o quanto Deus é importante nas nossas vidas, né? O quanto Deus é nosso alicerce, o quanto Deus nos dá força. Porque, às vezes, a gente conversa com o outro, né? A gente conversa com o nosso parceiro, com uma amiga, com um amigo. Mas só Deus sabe realmente o que a gente está sentindo, né? Só Deus sabe realmente do nosso coração. Então, nesse processo, eu não falo só sobre restauração de casamento, mas tudo que a gente passa, seja uma dívida, seja uma doença, seja, né, várias outras coisas, a gente tem que esperar na vontade de Deus. Esperar na vontade de Deus, porque Deus tem o melhor pra gente, né? Ah, você está conseguindo ver os comentários aí? Tá aparecendo aqui pra mim. A Cris, ela falou a respeito da dificuldade da ansiedade. E, ô Cris, o que é a ansiedade se não o desejo de controlar aquilo que é incontrolável? É verdade. A A gente quer ansiedade é controlar. você querer controlar aquilo que não está debaixo da sua mão. Entende? Então, quando a Lady Anne ela fala que a respeito dela começar a viver a vida dela, é exatamente o controle dessa ansiedade. Porque na hora que você para de ficar olhando para aquilo que você está tentando manipular e você não dá conta, e começa a se preocupar com aquilo que você pode mudar, com aquilo que você pode resolver, aí você para de gastar energia com essa ansiedade desnecessária. Porque quando você se preocupa com você, é você mudando o seu mundo. É Eu não verdade. posso mudar a outra pessoa, mas eu posso mudar a mim, entendeu? É a respeito disso. É verdade. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar pra si, esquecer o outro, porque assim, cada um tem que ter a sua vida, né? A verdade é essa, cada um tem a sua vida. Então, assim, você tem que procurar se amar, procurar fazer coisas que você gosta, procurar ocupar a mente de alguma forma, ir na igreja, procurar conversar com as amigas, ir no shopping. Então, tem tudo pra gente procurar o que fazer. Às vezes a gente diz assim, eu não tenho amiga. Vai sair só. Você é sua melhor companhia. Sai só. Ou vai pra igreja, procura Deus. Ocupa a mente de alguma forma, porque ficar em casa, dentro de um quarto, só chorando, é só depressão. É só o que a depressão quer. É exatamente isso. Então, assim, o segredo
para mim, foi exatamente isso. Primeiramente, foi procurar Deus. E segundo, foi ocupar minha mente de alguma forma. Fazer alguma coisa que eu gostasse. Seja com meu filho numa pracinha, seja qualquer coisa que fosse. Então, eu precisava ocupar minha mente. Então, assim, o segredo para mim foi isso. Eu precisava esquecer o outro e pensar em mim. Porque eu sou a mais importante para isso. Se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer outras pessoas bem? Como é que eu vou cuidar do meu filho se eu não estiver bem? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Então, assim, eu preciso estar bem. Então, assim, para mim, o segredo maior foi esse. Entendeu? Foi eu procurar pensar em mim. Aí, o resto foi acontecendo, né? Deus foi fazendo da melhor forma. É exatamente isso, é a questão de você poder viver o dia após dia. Essa questão da Leidiane, dela sair, dela procurar coisas para fazer, a gente chama de mudança de estado. Por quê? Porque quando você está passando por um processo tão dolorido como esse, é comum que você queira simplesmente ficar se alimentando cada vez mais daquilo que te deixa mais depressivo. É. Por exemplo, você vai ouvir músicas que te induzam a ficar mais sentido. Você vai assistir filmes que te induzam a ficar pior. Ficar Você procurando vai. redes sociais. Exato, você vai procurar coisas para piorar a situação que você já está. Então a mudança de estado é exatamente isso, é você fazer exatamente o contrário daquilo que você está querendo fazer. Porque a sua mente ela funciona exatamente assim. Se você está chorando, então a sua mente ela vai procurar respaldo para você ficar mais triste ainda. Agora, se você atua de forma diferente daquilo que você está querendo fazer, que é se enterrar, você fala assim, não, eu estou querendo ficar na cama, então hoje eu vou acordar às 6 horas da manhã e já vou sair correndo fazendo caminhada pela rua. É. Eu estou querendo não ver ninguém, então hoje eu vou ligar para todo mundo e vou falar para o pessoal, vamos fazer uma janta. Exatamente. Né? Eu vou sair, eu vou conhecer pessoas novas. Você faz exatamente o contrário daquilo que o seu corpo está querendo que você faça. E dessa forma você está aberto a coisas novas. Porque se você simplesmente responder aquilo que você quer, que é ficar na cama o dia inteiro, comendo chocolate o dia inteiro, assistindo série o dia inteiro, se você simplesmente fizer isso, você sabe qual que é o seu final. Agora, se você faz diferente, você não sabe o que pode acontecer. Você está aberto a novidades. E uma das coisas que eu acho interessante da gente deixar bem claro aqui, gente, é que a gente não está induzindo ninguém a sair para procurar namorado, a sair para balada, a sair para encher a cara. A gente está falando a respeito de produtividade, de coisas que vão te fazer bem, que vão te deixar para cima, que vão mudar o seu estado, a sua mudança de espírito, entendeu? É a respeito de coisas benéficas, não é a respeito de piorar a situação que você já está, não, tá? É verdade. Tem que procurar a se cuidar, ir no salão. As amizades antigas, procurar conversar novamente, porque quanto mais ficar em casa, é só um buraco sem fim. É só depressão, é choro, é ir atrás, é estar procurando em redes sociais. Primeira coisa, exclui das redes sociais. Queira nem conversa mais. Se for melhor, exclui até o contato, nem para estar vendo lá no WhatsApp, status, nada. Exclui contato, não queira conversa, pronto. E deixa a vontade de Deus, que Deus vai fazer o melhor. Se for para voltar, vai voltar. Se não, Deus vai fazer o melhor da mesma forma. Deus vai fazer o melhor. Então, é confiar em Deus. A Ellen está falando aí, ó, no meu deserto eu me lancei no Senhor, eu saía com a minha filha, viajei para visitar meus pais, lá eu fazia culto com eles, evangelizava, e Deus operou vários milagres, inclusive a cura da minha irmã. E a Exatamente. ideia é essa daí. É. A ideia é essa daí. É você ser aquilo que Deus ele te fez para ser, né? É você estar aberto a essa novidade. E aqui, mais uma vez, a gente parte daquele pressuposto que eu venho falando para vocês o tempo todo. A crise ela é um chamado para mudança. Quando você está vivendo uma crise no seu relacionamento, é um manifesto natural de que tem coisas que precisam ser mudadas. O problema é que a gente não responde e a gente é atropelado como se fosse um trator passando por cima da pessoa. Agora, quando a gente responde da maneira correta, você passa para um novo nível. A crise é a largata saindo do casulo. Ou você se resolve ali naquela depressão, naquela crise, naquela situação, e você sai dali transformado, ou você sai dali morto, entendeu? Não tem uma outra opção na crise. Uma das coisas que... Pode falar. Não, assim, o que eu percebi
que nada na sua vida é por acaso, né? Nada, né? Uma crise que você está passando, um sofrimento, né? Um deserto, é para o seu aprendizado, né? Então, assim, você precisa levar algo de bom daquilo, né? Daquela situação que você está vivendo. Você precisa levar algo de bom. Então, assim, se você está passando pela aquele processo, você tenta pegar o de melhor e levar para você. Não carregar só as coisas ruins que aconteceu naquele momento, mas pegar as coisas boas, né? Tentar reverter a situação. Porque o que está acontecendo é para a gente aprender. Para a gente aprender, para a gente confiar em Deus, primeiramente. E para a gente aprender o processo ali de tudo, o propósito que Deus quer. Entendeu? Assim, então, hoje eu entendo porque eu passei por aquele processo. Eu precisava passar por aquele processo para hoje eu ser da igreja. Minha família servia ao Senhor. Então, assim, hoje o meu processo foi para isso, foi por isso, entendeu? Eu acredito que se a gente não tivesse passado por esse processo, a gente hoje não era evangélico. A gente não era. Então, a gente precisava conhecer o amor de Deus. A gente precisava verdadeiramente conhecer o amor de Deus. Então, a partir do momento que a gente conheceu o amor de Deus, aí Deus disse, não, agora eles estão preparados. Então, assim, o meu processo serviu para isso. Mas existem outros processos. Eu já vi casos de pessoas que eram da igreja e eles estavam fazendo coisa errada e aconteceu a separação. Então, ver o sofrimento, aí eles mudaram, hoje são novas pessoas. Então, assim, tudo na nossa vida que acontece, cada processo é para aprender. A gente tem que aprender com aquele momento ruim que a gente está vivendo, né? E principalmente procurar Deus, né? Se aproximar de Deus, que é no deserto, no deserto que a gente tem mais intimidade com Deus, né? Ellen está falando. Exatamente, Ellen. Exatamente isso. Uma coisa que eu acho bem interessante, gente, que dá para pegar também do testemunho da Leidiane, é a questão da conversão do marido dela. Isso é algo assim muito inédito, né? Bem diferente do que normalmente a gente tem costumado ouvir. E isso aqui serve como exemplo de uma coisa que eu sempre falo para vocês com relação a outra pessoa. A gente muitas das vezes acostuma a enxergar a dinâmica do relacionamento como se fosse um certo e um errado, um que é o inocente, o outro que é o culpado, a vítima e o bandido. E é o que eu falei a respeito disso aqui também no começo. São duas pessoas feridas tentando se resolver. Exatamente. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. O problema é que a gente não sabe como acessar isso. E eu acho que o que ficou bem claro no testemunho da Leidiane é essa questão de que ela estava buscando uma solução do lado de cá e o marido dela estava buscando uma solução do lado de lá. E no final, quando eles se encontraram, eles já tinham se encontrado antes. Exatamente. E é exatamente isso. A gente depois, né, quando eu consegui me encaixar, quando eu consegui perceber tudo que estava acontecendo, quando eu consegui pensar em mim primeiro, então foi daí aonde eu vi que nada estava certo, né? Assim, eu falei, será que eu estou feliz? Eu não estava feliz. E nem eu estava feliz, nem ele estava feliz, e muito menos nosso filho não estava feliz. Então, quando a gente consegue parar, pensar, né? Então a gente começa a ver se realmente, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é essa relação que eu quero para minha vida? Será que é esse futuro que eu quero para minha vida? Então, a gente precisa também se ver. Será que onde é que eu estava errando? Não adianta a gente botar só a culpa no próximo. A gente tem que se olhar e ver onde a gente estava errando. Porque uma pessoa não erra só. Em um relacionamento, ninguém erra só. Sempre é os dois. Por mais que um erre mais que o outro, mas sempre é os dois. Então, assim, quando eu consegui parar para pensar o que realmente estava acontecendo, eu disse, não, realmente, ele não era totalmente errado. Como eu dizia, você é errado. Mas, assim, quando eu consegui parar para pensar, eu disse, não, eu tenho minha culpa de erro também, porque eu tenho os meus defeitos, que eu sou ignorante. Então, assim, foi uma coisa que Deus também começou a me mudar, né? Começou a me dar paciência, porque eu sou muito... Então, assim, foi uma coisa que aos poucos Deus vai mudando, Deus vai modelando, né? E hoje a gente vive bem, graças a Deus. Briga, eu acho que não sei nem o que é isso.
Porque sempre quando vem o estresse assim, ei, dê espaço não, viu? Aí a gente vai, ora. Entendeu? Então, graças a Deus, nosso alicerce hoje é Deus, sabe? Mas, assim, a gente precisou passar por isso. Para hoje a gente tá vivendo uma vida totalmente diferente. Parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Parece que é duas pessoas totalmente assim, totalmente diferentes do que a gente era. A gente se conhece há 10 anos, mas assim, parece que há 8 meses a gente vive como se fosse duas pessoas. Totalmente diferente, assim, como se aquelas pessoas que eram antes não existiam. Assim, Deus modificou totalmente. Totalmente, totalmente. Deus modificou. Eu só queria. A Ellen está concordando aí com você. Ela falou: só parei de achar que só ele errou no dia que Deus me fez pôr na balança os erros. É verdade. E essa é a maturidade que a pessoa alcança. Quando você começa a perceber que você também estava errado, aí você percebe que você está mudando de posição, você está alcançando maturidade aí na sua relação. É verdade. E o que eu sempre falo, a conversa, sabe? Nunca deixar para depois. Nunca deixar para depois. É sentar e conversar e dizer o que está incomodando, é dizer o que chateou. Porque quanto mais a gente deixa para depois, aí vai só acumulando, acumulando aquela situação. E chega uma hora que explode. Aí vem as brigas, vem as mágoas, né? Que às vezes uma palavra, como as pessoas, todo mundo diz, né? Uma palavra magoa mais que uma tapa, né? Então, assim, nunca chegar a deixar para falar depois. Sempre conversar ali na hora, no momento, porque é difícil viver a dois, não é fácil não. Ô, Leidiane, a Kaline aí tá confirmando o seu testemunho aí, ó. Era a minha família, esposa do meu primo. Ela tá respaldando aí tudo que a Leidiane tá falando. É verdade, a gente precisava passar por isso, porque ela via como era lá em minha casa, era só de farra, de bebedeira e precisou a gente passar por isso para a gente sair dessa vida, se afastar de algumas amizades, porque a gente acha que todo mundo é nosso amigo, né? Quando na verdade muitas vezes quer só nos prejudicar, ao invés de ajudar, atrapalha. Verdade. Então, assim, a gente precisava passar por isso tudo para hoje a gente viver, eu e ele. A gente vivia muito para os outros, para as outras pessoas. Então, hoje a gente vive só eu e ele, para mim e para ele. Eu por ele, ele por mim. Assim, a gente sempre vive assim. Antes não, antes a gente vivia para amigos. Vivia para amigos. Então, isso também a gente tirou da nossa vida. Não existe. A gente fala com as pessoas, tem amizade, mas não assim. Hoje a gente é bem seletivo de quem receber na nossa casa. Antes não, a gente era todo mundo. Então hoje a gente mudou muito, a gente precisou passar por isso para a gente mudar certas atitudes que a gente vinha fazendo, que acredito que não agradava a Deus. Então hoje a gente para, a gente conversa, a gente pensa, será que é isso? Será que vai dar certo? Será que a gente recebe? Será que a gente fala isso? Então, assim, até conversas com pessoas da nossa vida, isso a gente também parou. É eu e ele, pronto. É uma questão de prioridade, né? É, Exatamente. é uma questão de, na verdade, é uma questão de hierarquia e que acaba caindo na questão de prioridade. Que todo relacionamento que vive em prioridade é um relacionamento que tem tudo para dar certo. Porque ele não vai colocar uma outra pessoa dentro dessa relação. Uma das coisas que às vezes eu recebo aqui, às vezes o marido que ele quer colocar a mãe dentro da relação, às vezes é a esposa que quer colocar os filhos no meio da relação. Então tem tudo isso. Quando você, inclusive tem pessoas que elas tentam colocar a igreja no meio da relação. Então tudo que é exagerado, gente, faz mal. Exatamente. Tá? Então é necessário que a gente tenha a compreensão a respeito disso. Será que o seu relacionamento ele tem sido a prioridade da sua vida? E isso muitas das vezes ele casa de uma forma assim. Às vezes parece que a gente é meio que radical quando a gente está tentando ajudar algumas pessoas, porque às vezes é caso de traição, às vezes é um caso onde a pessoa ela ficou mal vista na cidade dela, principalmente quando a pessoa é de cidade bem pequenininha. E aí, às vezes aconteceu aquela relação extraconjugal na empresa onde a pessoa trabalha. Então, tipo assim, você está disposto a sair dessa empresa para restaurar o seu relacionamento? Tá, né? Você está disposto para curar o nome da sua família? Você sair dessa cidade onde você mora?
para começar uma vida nova em outro lugar? Assim como aconteceu com a Ellen, que estava agora há pouco conversando aqui com a gente. Você está disposto a abrir mão dessas coisas como se a sua família fosse a prioridade da sua vida? Então, muitas das vezes, a gente tem que ser radical dessa forma. E assim como a Leidiane falou aqui, às vezes são processos que a gente precisa passar para que a gente possa aprender essa lição aí. Porque até então você não estava colocando a sua família como prioridade. Exatamente. Então é necessário você receber um sacode de vez em quando desse daí, para que você coloque as coisas no seu devido lugar. Aí a Ellen está confirmando aí, ó. Exatamente isso mesmo. Cadê? Tinha umas perguntas aqui. Ah, tá. A T. Dias tinha falado assim: eu sempre falava que só ele que era errado. Hoje eu vejo que eu também tive erros. A Cris falou que ela já reconhece os seus erros. E a Isabela falou: poxa, Leidiane, estou muito surpreendida com você. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Aproveita que a hora da Leidiane é cara, hein? Tô pagando uma fortuna aqui. Se você tiver alguma pergunta aí, esse é o momento. Deixa eu só dar uma passada aqui para ver se eu não pulei ninguém. Mas é basicamente isso daí. É uma história de transformação pessoal, conforme a Ellen estava falando aqui. Uma transformação pessoal que acaba transformando a relação do casal. As pessoas elas falam muito a respeito de transformação de casamento, mas não tem como transformar o casamento. É preciso transformar os dois itens que compõem esse casamento aí. Cadê a pergunta que passou aqui? Tenho muita dificuldade de dialogar com meu esposo. Ele é muito na dele, mas fui em um retiro espiritual só para casais e convenci ele a ir comigo. E graças a Deus ele voltou mais aberto ao diálogo. Então, Adriana, você já tem aí alguma ferramenta em mãos, né? Já que você conseguiu levar ele um dia e isso fez bem para ele, é uma boa você estar encontrando eventos nos quais você possa fazer com que ele participe também, para que isso venha cada vez a aumentar. O que não pode é você achar que você fez uma coisa só e isso vai trazer uma transformação. Aquilo que transforma é aquilo que você faz repetidamente, tá? O que muda a sua vida é o que você faz repetidamente. A Ellen está perguntando para você, Leidiane, quanto tempo que você passou nesse processo aí de restauração? Acho que é a Poliana, não? Acho que é Poliana. Cadê? Aqui está escrito... Ah, não. Foram Aqui, 3 meses. Faz um ano. 3 meses. Foi em outubro do ano passado. Fez um ano. Fez um ano. Ah, mas e qual foi o período que vocês passaram 3 meses. se separados? 3 meses. 3 meses. Nós voltamos em janeiro desse ano. Caramba, foi bem rápido, né? Foi. Nesses 3 meses você se converteu e vocês voltaram? Ele se converteu primeiro, com o tempo eu me converti. Caramba. Mas a gente estava Tem separado. pessoas, Eu me converti. tem pessoas que respondem mais rápido. Ela entendeu aí o processo muito mais rápido aí do que a maioria das pessoas. Foi porque eu entendi que eu precisava sair daquilo. Eu não podia me entregar a uma depressão, até porque eu tinha um filho e ele precisava de mim. Então, assim, eu não podia me entregar, eu não podia amar mais o outro do que a mim. Eu precisava me cuidar, eu precisava me amar. Então, eu não podia ficar naquele sofrimento, né? Eu tinha uma colega de trabalho, que eu trabalhava com ela, ela viu o quanto eu sofri. Então, eu não podia ali, eu precisava estar bem para trabalhar, eu precisava estar bem para cuidar do meu filho, eu precisava estar bem para cuidar de mim. Então, assim, eu não podia pensar simplesmente no outro e esquecer de mim. Eu não podia. É isso daí. A Ellen está fazendo um comparativo aqui, ela está falando 3 meses seus por 3 anos dela. Ai, meu Deus, 3 anos é muita coisa. Eu não sei não. É muita coisa, né? Mas a A vontade de Deus, né? Daiane Nascimento, ela fala assim, minha maior dificuldade é ficar calada, mas estou vencendo. Eu também tenho dificuldade, mas eu também estou vencendo. Jesus, minha boca. Todo dia eu falo, meu Deus, chega aqui, Senhor, com providência, porque eu sou difícil ficar calada, sabe? Eu reclamo muito. Tem que colocar um guarda na língua. Eu digo, ai, Jesus, chega aqui com providência na minha língua pra eu ficar calada. Porque às vezes essas briguinhas, né, que causa
uma briga maior. A Cris Souza está falando assim: fico sempre na dúvida sobre o contato. Se mando mensagem de vez em quando, Não, se não mando nada, deixo ele sem saber de mim. mande não. Contato zero, melhor coisa, viu? É sério, melhor coisa, contato zero. Por mais que fique com vontade, mas não manda não. A T. Dias está falando assim: hoje eu entreguei minha vida e a vida da minha filha nas mãos de Deus. Glória a Que Deus. seja a sua vontade dele, que ele mude meus pensamentos e meu jeito de ser. Me aproximei mais de Deus para mudar minha vida. Pode ter certeza que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Melhor coisa. O trabalhar de Deus é lindo em nossas vidas. E Deus vai fazer o melhor. Pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor. É isso mesmo. A Ellen, ela tá falando assim: glória a Deus por sua vida, minha irmã. Pela nossa irmã, glória a Deus, amém. Hoje a gente sabe o que é o Gente, verdadeiro amor de alguém Deus. tem mais alguma pergunta aí? A Isabela fala: Ave Maria, também peço a Deus para controlar a minha boca. Esse é um problema que é praticamente geral, né? É. Aí aqui é eu e ele, sabe? Eu também não calo a boca, ele também, aí pronto. Aí a gente tá todo dia é um trabalhar de Deus. É outro processo, né, É. o Leidiane? E outra É coisa, outro trabalhar. e outra coisa que a gente também tem que, para não acontecer de novo, é voltou. Ah, esquece que aconteceu na separação. Não vai nada ficar falando, ah, você fez isso separado, porque vai brigar de novo. Então não adianta. É novo, né? É, não adianta. Eu sei que é difícil, a gente quer, né? A mulher principalmente. Mas voltou, passou o tempo separado, não fala o que aconteceu na separação, não. Esquece. É uma coisa nova, tudo novo, porque se for ficar falando do passado, aí vai vir as brigas novamente. Então, se está acontecendo, é o trabalhar de Deus para que tudo mude, né? Foi o que aconteceu comigo. Aconteceu o trabalhar de Deus para o que estava errado melhorar. Então, assim, o que aconteceu ano passado, eu nem lembro, não sei nem o que aconteceu. Porque senão, aí vem as brigas, vai voltar tudo de novo. Então agora é briga nova. Isso, isso é uma dificuldade, ô Leidiane, que, tipo assim, acontece muito quando as pessoas elas ficam passando um pano quente em cima, sabe? Ao invés das pessoas elas fazerem aquilo que você falou, que é sentar e conversar, elas ficam fingindo que não está acontecendo nada. É, Então, o cara foi embora, depois ele voltou para casa e ninguém nunca toca no assunto, tá tudo do mesmo jeito, né? E a mulher tá insatisfeita, mas ela finge que vai empurrando com a barriga, né? Só que, gente, uma hora isso explode. exatamente. Então, se vocês não sentarem hoje que tá tudo bem para vocês resolverem de uma forma pacífica, uma hora vocês vão explodir e vocês vão soltar os cachorros, sabe? Então, tipo assim, é muito melhor vocês se ajustarem num tempo onde você acha que tá bom, do que você deixar as coisas vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha até que chega uma hora que não suporta mais. E aí a porcaria tá feita, porque você acha que tá segurando, tá conseguindo manter, sendo que na verdade você tá perdendo tempo, tá? Quanto mais tempo você passa guardando um problema, mais ele cresce. Pior Exatamente. fica. Tá? E, e o que todo mundo tem que ver é Deus não destrói uma família para construir outra. Eu vi casos de pessoas do marido gente da igreja, viu? Separar, é, ter outro relacionamento com alguém da igreja, mas pode ter certeza que o seu casamento vai ser restaurado, porque Deus não destrói a família para construir outra. Se Deus fez sua família, é a sua família que Deus vai restaurar. Não perca as esperanças. Não perca, não deixe de orar, não deixe de pedir a Deus. Não deixe de pedir a Deus, porque Deus não destrói família para construir outra. O que eu mais aprendi foi isso. E o que eu venho assim acontecendo, eu venho observando, às vezes na igreja, infelizmente, pessoas que estão na igreja, às vezes erram muito. Erram muito, né? Então, eu vejo casos, eu já vi casos de acontecer isso, das pessoas ser da igreja, se separar e arrumar outra pessoa da igreja. Mas só que você já tem sua família? Deus não vai destruir sua família para construir outra. Então, assim, é um posicionamento totalmente errado. Então, pode ter certeza que o seu casamento vai ser restaurado, porque o que está acontecendo não é certo.
Não é certo. Então, a pessoa tem que ter confiança. Eu vi gente dizer assim, ah, mas ele já tá com outra pessoa, já tá na igreja. Deus abençoa? Não. Deus não abençoa aquela relação. Deus não vai abençoar. Deus não vai destruir sua família para construir outra. Não, isso não é o Deus que eu sirvo. Deus não vai fazer isso. Então, assim, a partir do momento que é uma coisa... Alguém botou processo difícil, doloroso, e às vezes parece que... Não, mas é assim mesmo, Cris. É exatamente assim, Cris. Todo dia é um processo, né? Ao dormir e ao acordar. E principalmente a falta, né? Principalmente quando é um relacionamento de muito tempo, né? Que você sente aquela falta. É um vazio. Mas foi como eu disse, procurar ocupar a mente, porque se deixar cair, é pior. Então, assim, o que eu fiz não foi me permitir. Foram só 3 meses, mas eu não me permiti cair numa depressão, não. Não me permiti, sabe? Eu pedi, não, Deus, eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Então, assim, pedi força a Deus, Deus segura a minha mão e vamos lá. Se for pra ser, vai ser. Se não, eu tô vendo a minha vida. E vai passando o tempo e a gente meio que vai esquecendo e vai se acostumando. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando houve a reaproximação, foi uma coisa tão leve, sabe? Assim, uma coisa tão leve, sem cobrança, que acredito que foi muito bom para mim, como foi bom para ele. É tudo muito natural, né? Você percebe que as coisas elas acontecem com É, fluidez. Não, exatamente. não existe aquele negócio de ficar impondo, ó, você vai vir, mas agora você vai ter que fazer assim, 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 né? A pessoa ela fica impondo muitas das vezes o que ela quer sobre a vida do outro. Então não vai funcionar. É o que eu comecei falando aqui. Casamento é lugar de liberdade. Exatamente. Porque não, O a gente não é Leidiane, pai nem mãe, né? A gente é parceiro. A Daiane tá perguntando o que fazer na hora do desespero. Ai, Deus, orar. Orar, orar, orar. Por muitas vezes eu chorei da minha sala, da minha casa, eu de joelho, chorando, orando, pedindo a Deus força. E meu filho ia lá, olhava para mim e dizia: Não, mamãe, parou, passou. E é só Deus mesmo. Orar. Orar, botar um louvor, cantar. E Deus vai acalmando. O Espírito Santo vai ali, vai lhe acalmando, vai dando força. Mas que na hora do desespero, o que eu aconselho é isso, é orar. Gente, alguém tem mais pergunta aí? Deixa eu dar uma procurada aqui. Quando sinto o desespero chegando, eu ajoelho e oro até acalmar. É o que a Cris faz. Ai, é. Tá no caminho, Cris. Tem hora que batem com desespero, gente. Será que vai dar certo? Será que é isso que Deus quer? Gente, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou estar liberando a Leidiane, tá? Ela tá cansada aí, conforme ela falou, ela acabou de chegar de viagem, tá? Então, olha a responsa dela estar aqui com vocês nessa situação, nessa circunstância. Eu vi que teve algumas pessoas que chegaram bem atrasados aí, tá? Mas depois vocês assistam aí a gravação, tá? Vai ficar gravado para vocês tirarem suas dúvidas. A gente falou a respeito de muita coisa aqui já e vamos deixar um pouco para depois, né? Beleza? Então, ninguém tem mais questões? Isso aí, manda coração aí. Então, gente, eu quero já agradecer a presença de vocês, do pessoal do grupo aí, dos grupos do WhatsApp. Quero estar agradecendo principalmente aqui a Leidiane por ter concedido essa oportunidade aqui pra gente. Coração aberto, eu vi a correria dela, tinha dia que eu mandava mensagem para ela, ela só ia ver no outro dia. E é desse jeito mesmo, a gente entende a correria que a gente está. Vocês estão morando na mesma cidade agora, ou Não, Leidiane? não. Ainda não? Não, a gente se mudou. Ah, mas vocês estão morando juntos agora, ele não Em está outra trabalhando fora mais cidade. não. Em outra cidade. A gente tá morando em outra cidade, a gente se mudou. Entendi. Então, gente,
Que Deus ele possa estar abençoando aí a vida de vocês. Quero agradecer mais uma vez a Leidiane, a sua família, por estar concedendo esse tempo que era deles para a gente aqui. E a intimidade de você estar contando um pouco da sua história para a gente. Você ter aceitado participar desse trabalho. Eu sei que não é legal a gente ficar mexendo nas coisas do passado, só que aqui tem feridas que a gente vive que elas servem para curar outras Para curar pessoas, outras né? pessoas, exatamente. E da mesma forma que isso foi importante para você, porque eu sei que você deve ter ouvido muito testemunho Ai, na sua demais. vez, Consultoria essas eu fiz pessoas, muitas. elas são muito edificadas, elas estão sendo muito edificadas aqui ouvindo a sua história também. E o que eu sempre falei desde o começo é, primeiramente, procurar Deus. Segundo, se amar, se cuidar, para depois começar a pensar no próximo. O próximo vem terceiro, mas primeiramente Deus, depois você. Quando você começar a fazer isso, quando você começar a descansar no trabalhar de Deus, deixar Deus agir, porque pode ter certeza que Deus tem o melhor. Se Deus vê que aquela pessoa vai mudar, vai lhe fazer bem, pode ter certeza que vai ter restauração. E só esperar no trabalhar de Deus. Na hora do desespero, orar. Pedir força a Deus, orar. Chega aqui, Deus, com providência. Sair, procurar sair, ocupar a mente, conversar, sair para comer, ir para pizzaria, para shopping, se cuidar, ir no salão. Aí, deixando Deus trabalhar, descansar, que a vitória vem, pode ter certeza. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá? Eu determino sobre a vida de vocês muita paz, prosperidade, intencionalidade. Eu desejo tudo de bom para a Leidiane, para toda a sua família, para o seu Glória a Deus. marido, que ele seja aí o sacerdote e rei desse lar, que vocês possam conduzir o seu filho na presença do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Gente, então até a próxima segunda-feira. Nós estaremos aqui mais uma vez, tendo uma DR aqui, com uma outra participante, falando um pouco a respeito do seu relacionamento. Então, fica na paz aí e vão dormir com Deus. Pai do Senhor, boa noite.